Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A convocação e a matéria são as seguintes. Projeto de lei de número 40ª sessão extraordinária da 14ª legislatura, em 19 de dezembro de 2008. Convocação nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, no seu artigo 37, inciso 1, acumulado com o regimento interno, no seu artigo 87, inciso 2, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se em 19 de dezembro de 2008, a partir das 14 horas, para apreciação da seguinte matéria: projeto de lei de número 10.039 de 2008, projeto de lei de número 10.163 de 2008, projeto de lei de número 10.085 de 2008, projeto de lei de número 10.160 também de 2008 e projeto de lei de número 10.173 de 2008 e projeto de lei de número 10.170 também de 2008. Primeiro item da ordem do dia desta sessão extraordinária: projeto de lei de número 10.039 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que altera a lei 6.625 de 2005 para restringir aos ocupantes do cargo de secretário municipal a gratificação criada para agentes políticos. O primeiro projeto está em discussão. Em votação. Com 11 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores votando pela abstenção, 1 senhor vereador ausente, esta presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto de lei está aprovado por esta Casa. Segundo item da ordem do dia: projeto de lei de número 10.163 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que altera a Lei 6.951 de 2007 para reformular a descrição perimétrica de área pública objeto de doação ao Serviço Social da Indústria, o SESI, para a obra escolar no bairro do Caxambu. O projeto de lei está em discussão. Em votação. Terceiro, 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores aguardando a última votação. Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o projeto. Terceiro item da ordem do dia:
Projeto de lei de número 10.085. Projeto de lei de número 10.085 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que altera a lei 2.140 de 75, que dispõe sobre serviço de limpeza pública e dá outras providências, para redefinir o valor das multas. O projeto está em discussão. Com a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estranhei bastante a vinda desse projeto de lei, que modifica uma lei de 75, que me parece que a lei é boa, está sendo aplicável até agora. Não teve uma alteração sequer em todas essas décadas. Podemos falar em décadas. 75 até agora estabelecem multas, quer dizer, não está se fazendo alteração no corpo da lei para modificar o objeto da lei, que é definir o que é lixo para poder fazer a aplicação das sanções. E a lei, ela estabelece valores de multa em salário mínimo. Portanto, ela está sendo aplicada durante todo esse período com base em salário mínimo. Podia ser com outros valores de referência. Agora está em valores definidos, R$400, R$500. O que vai acontecer? Bom, primeiro que eu acho que tem um mecanismo aí que poderia ser realizado por decreto para fazer pequenas alterações relacionadas ao tipo de multa. Agora, se vem para casa, a gente tem um mecanismo que está palpável, que dá um índice genérico, mas que é aplicável, e passando os anos ele pode ser aplicável. Eu aceito discutir a mudança do valor de referência, não é mais salário mínimo? Agora, colocar valores pode ser muito ou pouco daqui a alguns anos. Então, eu não entendi a vinda desse projeto de lei. Eu acho que ele pode ser útil neste momento, mas é uma lei que virá sempre tendo que ser retificada, porque os valores vão ficar defasados, vão ser não aplicáveis no decorrer do tempo. Então, eu votarei contrário à tramitação desse projeto de lei, à aprovação, porque eu penso que os valores hoje da lei de 75, em salários mínimos, definido em referência a salário mínimo, está aplicável. Agora, mudar para valores fica complicado. Então, eu penso que a gente aceita discutir mudança de outra ordem de valor de referência para as multas, mas não estabelecer em valores nominais aqui para fazer a aplicação das multas. Nesse sentido, fica aqui justificado nosso voto contrário para a aprovação desse projeto de lei. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que a questão de se estabelecer valor, acho que é mais interessante do que você ficar, às vezes, né, com o FIR, essas coisas que a gente nunca sabe direito quanto é, em que preze o salário mínimo ser de conhecimento público. Mas eu acho que, pelo que eu pude perceber, houve uma redução nos valores das multas, inclusive aqui algumas multas, elas constavam como valores de cobrança de um salário mínimo por dia, ou seja, chegando até uma quase que se tornando inaplicável, porque as pessoas não conseguiriam chegar nesse limite. Não sei, não tenho conhecimento, não sei se algum dos vereadores tem conhecimento de que alguém tenha sofrido sanção por parte desta lei. Eu desconheço. Eu jamais fui procurado por ninguém dizendo que sofreu penalização por essa lei. Mas eu acho que a partir do momento em que você tem valores determinados e que esses valores determinados são bastante exequíveis perante a população, senhor presidente, eu acho que a prefeitura tende agora a ter um instrumento que vai fazer com que normas sejam cumpridas.
Porque mesmo que esteja valendo desde 1975, eu torno a dizer, eu acho que dificilmente essa lei foi aplicada no seu inteiro teor. Então, eu acho que a questão aí é da redução até de alguns valores de multa, se nós pegarmos e nos basearmos nas duas tabelas. Uma parte, vereador. Então, uma parte, não é, vereador? Que seja pela redução, dependendo do grau da infração, talvez seja aplicável mesmo o salário mínimo por dia, porque não temos nem tempo de avaliar cada item aqui que está sendo modificado. Então, a gente aceitaria discutir até o mérito, falar o que é aplicável aqui nessa lei, até para suprimir algumas coisas. Mas eu acho que nós vamos ter aqui um mecanismo questionável que a cada ano poderá tentar ser alterado se não tiver um valor mais, uma referência, um índice de referência e não de valor nominal. Vereador Júlio, se me permite uma parte? Só completando o meu pensamento, senhor presidente. E tendo um país hoje, com a estabilidade que nós temos, de muitos anos, diga-se de passagem, mais do que 6 anos de estabilidade da nossa moeda, eu acho que nós, com certeza, um dia teremos que mudar essa lei. Como agora nós estamos tendo que mudar. Né? Tem uma parte, nobre presidente Luiz Fernando Machado. Me parece que no corpo do projeto também, vereador Júlio, consta que há necessidade de se fazer essa alteração em razão do próprio ordenamento jurídico nacional não mais dar a oportunidade para você fazer a vinculação, por exemplo, com o salário mínimo. Você tem que ter uma referência do valor estabelecido pela própria lei e não a vinculação de um índice de correção através do salário mínimo. Me parece que é por uma própria a correção da legislação, a adequação à legislação nacional. Por isso que eu disse que muitas são feitas através parte, vereador Julião, de UFIRs, né? Tem uma parte, não, vereador Gerson. nós temos aí um problema, até inclusive na discussão do sistema de aposentadoria nacional, que o salário mínimo vem subindo bem acima da inflação. Se for pegar aí nos últimos 6 anos, você tem aí 50%, 60% de aumento real no mínimo, que era na faixa de $100, hoje é mais de $200. Então, é um problema a ser discutido. Não tenho ainda o juízo de valor, porque tem que realmente discutir qual é o critério. E entendo que a modificação ela vem talvez a trazer não só o benefício da diminuição da multa, mas da aplicabilidade dessa multa, senhor presidente. E acho que, como eu estava dizendo, né, muitas são vinculadas ao UFIR, ao FESP, a alguns itens, né, dessa forma, e não ao salário mínimo. Acho que não está se podendo mais utilizar pelo que, né, a gente tem entendido de informação aí. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Julião. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 8 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores votando pela rejeição, 3 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei. Quarto item da ordem do dia, projeto de lei de número 10.160 de 2008, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que autoriza convênio com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo para prestação de serviços de radioterapia. Para que o projeto possa ser discutido, é necessário que antes nós venhamos a ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Adilson Rosa, que avoca para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de número 10.160, de autoria do prefeito Ari Fossen, autoriza convênio com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo para prestação de serviço de radioterapia. O projeto vem instruído com parecer da consultoria jurídica da Casa, que aponta
Só um minutinho, senhor presidente. Eu só estou dando uma repassada no projeto. Bom, recebe parecer favorável dessa relatoria, senhor presidente. Solicito Vossa Excelência consulte os demais membros da comissão. Muito obrigado. Com o parecer favorável do presidente da Comissão de Justiça e Redação e também relator na matéria, eu consulto os demais membros se há voto contrário em separado. E não havendo, vereador Gerson Henrique Sartori acompanha com restrições o parecer. Vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, acompanha sem nenhuma restrição o parecer. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo acompanha o relator. Vereadora doutora Silvana, na sua ausência, a vereadora Ana Tonelli acompanha também o parecer. É necessário também que nós venhamos a ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Dias avoca para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, projeto de lei 10.160 do senhor prefeito Ari Fossen, de autoriza o convênio com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo para a prestação de serviços de radioterapia. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei, considerando o documento contábil, comprovando disponibilidade orçamentária e seu respectivo impacto financeiro, se conta com atualização específica no PPA 2006-2009, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, acrescentando-se, caso outras informações, atender o pertinente a fim de orientar a tramitação do projeto. Senhor presidente, o projeto de lei se encontra revestido principalmente com a legalidade, e também aqui nós temos a presente lei de responsabilidade fiscal, que o projeto de lei encontra-se bem revestido, e dentro desse processo e projeto, eu peço a Vossa Senhoria que consulte os demais membros da nossa Comissão de Finanças e Orçamento para o voto dos vereadores Zé Dias, com certeza favorável, e peço a gentileza que o senhor consulte os demais membros desta comissão. Muito obrigado, vereador Zé Dias. Consultando, então, se há voto contrário em separado. E não havendo, vereadora Ana Tonelli acompanha o parecer. Vereador Caxã acompanha o parecer. Vereador Julião acompanha o parecer. Vereadora Marilena acompanha com restrições o parecer. Também é necessário que nós venhamos ouvir a Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, que tem na presidência a vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Na sua ausência, o vereador Doca, para exarar o parecer, enquanto relator da Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, projeto de lei do senhor prefeito municipal Ari Fossen, de número 10.160, que autoriza convênio com o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo para a prestação de serviços de radioterapia. Eu sou do parecer super favorável no caso, porque as despesas que foi aplicado para deixar o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo certinho, bem preparado para as aplicações de radioterapia, tanto para a população doente de Jundiaí como também das cidades vizinhas, era uma necessidade imperiosa. E esse convênio, evidentemente, vai facilitar a aplicação de tal tratamento. Portanto, senhor presidente, parecer favorável, eu solicitaria de Vossa Excelência que consultasse os demais membros da Comissão de Saúde. Com o voto do relator, vereador professor Doca, eu consulto os demais membros se há voto contrário em separado. E não havendo,
vereadora doutora Silvana. Na sua ausência, a vereadora Ana Tonelli. Acompanha o parecer. Vereador Cláudio Miranda. Na sua ausência, vereador José Dias. Acompanha o parecer. Vereador Júlio César de Oliveira. Vereador Julião. Acompanha o parecer. Vereadora Marilena Negro. Acompanha com restrições. Projeto de lei de número 10.160 está apto para ser discutido e em discussão está. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhores vereadores, estou muito preocupada com a continuidade do imbróglio do São Vicente. Nós temos aqui um hospital que, sendo conveniado, eu entendo que ele é público. Para receber um convênio, ele tem o caráter público, filantrópico que se quer dar. Só que ele não tem esse serviço que a prefeitura está contratando. O equipamento é da prefeitura, o serviço é da prefeitura, tanto que quem está contratado por força de contratação dentro das regras da administração pública é a Casa de Saúde de Campinas, nesse período em que ficamos sem o atendimento de radioterapia no hospital. É claro que nós queremos a radioterapia sendo realizada no Hospital São Vicente, mas me parece aqui que diminuíram os pacientes na cidade. Me parece aqui que nós estamos minimizando o número de portadores de câncer em relação aos números que temos recentes. E me parece ainda que vamos quarteirizar o serviço. Por quê? Está se conveniando o São Vicente, que já está dizendo no corpo do convênio que quer terceirizar, que irá terceirizar. Então, o que nós estamos dando para uma entidade privada ou pública o equipamento conseguido à custa de emenda parlamentar e que foi suado para ficar dentro de um equipamento que a gente considera público? A prefeitura, no mínimo, tinha que licitar esse serviço. São Vicente, ele teria que entrar na categoria de prestador de serviço. E se ele é filantrópico, como está tentando provar ser, ele teria preferência. Só que o SUS pode ter serviço complementar. Poderia trazer outros a concorrer. Tem muita coisa estranha aqui acontecendo, tem um inquérito público, que talvez tenha que ser, a partir da aprovação dessa lei, talvez tenha que ser acionado novamente, para ver o significado desse tipo de convênio, porque o que nós temos aqui, na verdade, é uma porção de dúvidas. O local, já está se definindo aqui, que vai se assegurar, no caso de contratação de terceiros, vai se assegurar transporte todos no mesmo horário. Que é isso? Nós estamos tratando já que uma empresa terceirizada, uma OCIP que está dentro de São Vicente, vai já terceirizar um serviço, já deve saber com quem, e também não vai tomar procedimento da administração pública lá dentro, porque ela vai contratar quem ela quiser. Por que a prefeitura pediu para colocar um item no convênio que, após a aprovação da Secretaria de Saúde, por que ela mesma não licita esse serviço, o equipamento é dela, e a área do São Vicente é pública? A do pronto-socorro onde foi instalado é da prefeitura. Então, no mínimo, nós temos esses estranhamentos, não dá para levar esse imbróglio para frente. Acho que tem que fazer uma saída e esse serviço tem que funcionar no São Vicente da forma como funcionava. Foi essa a proposta de se fazer um empenho, um esforço de toda a sociedade organizada, do Conselho Municipal de Saúde, no sentido de trazer o equipamento para dentro do São Vicente. Não foi para entregar para clínicas de particulares da cidade. Não foi. O São Vicente, ele tem uma característica dentro do Ministério da Saúde, que ele tem que centralizar todos os serviços de oncologia no hospital. Com isso aqui, nós estamos autorizando a sair ou a trazer para dentro do Hospital São Vicente um terceiro, que aí sabe o que vai acontecer? Esse terceiro vai poder dizer que também é um serviço de oncologia, porque ele tem um hospital de retaguarda. Só pode funcionar serviço de oncologia com o hospital de retaguarda. O hospital de retaguarda é o Hospital São Vicente. Senhores vereadores, nós podemos estar endossando aqui a continuidade, o agravamento de um imbróglio, que vai se refletir
no cuidado com as pessoas da nossa cidade, que numericamente pode não estar aqui. O serviço, só para me prolongar mais um pouquinho, senhor presidente, o serviço de radioterapia e esse equipamento que foi comprado de tão avançado e de última geração, ele pode atender possivelmente muito mais do que atenderia o SUS. Ele poderia atender, inclusive, complementarmente, serviços da cidade, de outros grupos médicos. Isso traria recurso para o hospital. Foi essa a intenção do equipamento. Agora, se nós vamos permitir que um terceiro personagem, que é um serviço pró-saúde que está dentro do São Vicente, quarteirize o serviço para uma entidade privada, fugindo a todas as regras do SUS, estaremos aqui sendo coniventes com o agravamento da situação indefinida do Hospital São Vicente. Nós não estamos fazendo compra do São Vicente porque ele não tem equipamento, o equipamento é da prefeitura. Então, nós estamos conveniando um serviço que o São Vicente não tem e já anunciando que ele vai passar para outro. Então, vamos ser cuidadosos. Eu pediria que não haveria tempo, uma sessão extraordinária, de fazer qualquer ação no sentido de esclarecer, mas a ideia, talvez, é, neste ano, já deixar isso formatado para o ano que vem. Mas eu asseguro que pode ter implicações sérias, jurídicas, que já se iniciaram no Ministério Público daqui e provavelmente irá para o Ministério Público Federal após a aprovação desta lei, se ela for aprovada. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro. Continua em discussão o projeto. Em votação. Com 9 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores votando pela rejeição, 3 senhores vereadores ausentes, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.160 de 2008. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, o senhor deve estar recebendo aí um requerimento de adiamento desse projeto de lei. Antes mesmo de fazer discussão do pedido, eu queria justificar. Eu esperava encontrar hoje membros do Conselho de Defesa da Criança, eu vim até mais cedo para poder ver se entabulava algum entendimento. Como não tem ninguém aqui representando o Conselho de Direitos da Criança, e ontem eu tive uma conversa com o Dr. Mauro Vaz, eu acho assim, o adiamento nada vai implicar na alteração da lei, porque o Conselho Tutelar vai ser renovado só no final do ano que vem. E esse Conselho que está atuando, o Conselho de Direitos da Criança, tem o prazo convalidado pela Casa até março. Então, eu estou pedindo aqui a segunda sessão de fevereiro. Eu gostaria muito de contar com o adiamento, senhor presidente, porque eu até propus emendas aqui para tentar, a partir da conversa que eu tive com o promotor, para tentar dar aí condições do projeto ficar um pouco melhor, mas ainda assim falta alguma discussão. Então, se houver entendimento pelo adiamento, eu retiro as emendas que a gente propôs em tempo de se conversar, pode ser a comissão da criança, do que eu faço parte, ou todo o colegiado de vereadores. É uma emenda, desculpe, mas ela pega alguns incisos do projeto. Na verdade, é uma emenda supressiva. Então, o entendimento do promotor é o mesmo que o meu nesse momento, mas ainda assim eu gostaria de ter isso assegurado com os representantes do Conselho de Direitos, que não está presente. Muito obrigado pelos esclarecimentos iniciais. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de número 2118, de 2008, de autoria da vereadora Marilena Negro, de adiamento para a sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2009, da apreciação do projeto de lei de número 10.173, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei 7.102 de 2008. O requerimento está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente.
Eu não queria fazer o uso da tribuna, eu espero que eu tenha esclarecido a iniciativa. Em votação. Com 7 votos pela rejeição do requerimento de adiamento, 5 senhores vereadores votando pela sua aprovação, 3 senhores vereadores ausentes, e esta presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o requerimento de adiamento. Projeto de lei, para que possa ser discutido, é necessário, antes que nós viemos ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Adilson Rosa, que avoca para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 10.173, de autoria do prefeito Ari Fossi, que altera a lei 7.102, que reformula o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. O projeto vem instruído com o parecer da consultoria jurídica da Casa, que aponta que a proposta está revestida da condição legalidade, iniciativa que é privativa do chefe do Poder Executivo, que atende, então, à legislação vigente. O projeto ainda vem acompanhado de uma emenda de número 1, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. O projeto tem parecer favorável dessa relatoria e solicito a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Com o parecer favorável do presidente e relator pela Comissão de Justiça e Redação, consulto os demais membros se há voto contrário em separado. E não havendo, o vereador Gerson Sartori. Acompanha o parecer com restrições. Vereador Tico. Acompanha sem restrições. Vereador Marcelo Gastaldo. Acompanha o relator, vereadora doutora Silvana. Na sua ausência, a vereadora Ana Tonelli. Acompanha também o parecer, portanto, está apto pela Comissão de Justiça e Redação. Vamos agora ouvir a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na presidência o vereador José Carlos Ferreira Dias, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.173, de autoria do prefeito municipal Ari Fossi, altera a lei 7.102/08, que reformulou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal e o Conselho Tutelar correlatos, para reformular a composição e o processo seletivo do Conselho Tutelar e dar outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que vem revestido de legalidade referente à consultoria da Casa. E digo mais, senhor presidente, nós temos aqui também o projeto de lei, ele está revestido também na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00. Então, portanto, eu peço que a Vossa Senhoria consulte os demais membros da Comissão de Finanças. E digo, meu voto é favorável, senhor presidente. Muito obrigado, vereador José Dias. Um parecer favorável do presidente e relator pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Consulto os demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanhe o parecer. Vereador Zé Antônio Cachan. Acompanha o parecer. Vereador Julião. Acompanha o parecer. Vereadora Marilena. Acompanha o parecer, porém com restrições. É necessário também que nós venhamos ouvir a Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, que
que tem na sua presidência a vereadora Silvana. Na sua ausência, vereador Doca, para parecer. A relatoria. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o Neto. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, projeto de lei número 10.173 do prefeito Ari Fossi, que altera a lei 7.102/08, que reformulou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal e o Conselho Tutelar correlatos, para reformular a composição e o processo seletivo do Conselho Titular e das outras providências. Portanto, senhor presidente, sem segredo absolutamente nenhum, projeto bem apresentado, certo? Um projeto que, evidentemente, é de suma importância. O meu parecer é pela aprovação e solicitaria de Vossa Excelência que consultasse os demais companheiros. Com o parecer favorável do relator pela Comissão de Saúde, vereador professor Doca, consulto os demais membros se há voto contrário em separado. E não havendo, vereadora Silvana. Na sua ausência, vereadora Ana Tonelli. Acompanha o parecer. Vereador Cláudio Miranda. Na sua ausência, vereador Tico. Acompanha também o parecer. Vereador Julião. Acompanha o parecer. E vereadora Marilena. Acompanha, porém, com restrições, o parecer. Portanto, o projeto está apto para ser discutido e em discussão está. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, fico muito preocupada quando me parece que as coisas, no final do ano, tentando se resolver, acabam se complicando. Quando essa lei veio para a Câmara, a 7.102, em julho de 2008, e depois a 7.189, em novembro, que teve a extensão aí do Conselho de Direitos da Criança, do prazo de vigência do mandato do Conselho, nós já havíamos indicado a necessidade de rever a substituição do pleito, que é a escolha por voto, pelo processo seletivo, porque estavam transformando em seleção pública. O que fizemos? Acionamos o promotor da infância, até foi a comissão desta casa, a Comissão de Defesa da Criança, que fez isso. Falou, olha, o CONANDA e os órgãos do governo federal e estadual entendem que tem que haver um pleito para a escolha de conselheiros tutelares. Está aqui, encadernado, publicado, divulgado nacionalmente, todas as regras e passos para fazer a condução do processo eleitoral para a escolha de conselheiros tutelares. Deixamos com o Ministério Público. Não sei se ele chegou a abrir inquérito civil ou não, esperávamos uma medida de ajuste para entendimento. O apelo do Conselho de Direitos era que tinha que aprovar a lei, e assim foi feito. O promotor ficou excluído da discussão da alteração anterior, e o que nós achamos ruim, porque o Conselho de Direitos tinha que envolver o Ministério Público, porque ele faz parte disto. Ele é o órgão fiscalizador. Não o fez. O promotor, por sua vez, resolve ter uma ideia, encaminha para a Prefeitura, e também não envolve o Conselho de Direitos para discutir. E o prefeito acata e envia para a Câmara. Não sei até que ponto isso foi discutido na pauta, eu desconheço essa pauta dentro do Conselho de Direitos, e passaríamos a ter um colégio eleitoral, que eu acho uma ideia interessante. Se pega os segmentos da sociedade representativos, e ao invés de ter uma eleição direta, teria uma eleição indireta através de segmentos organizados e identificados. Acontece, que é o motivo da nossa emenda, incluíram como segmento o próprio Conselho de Direitos, que é o órgão que vai pensar o pleito.
organizar o pleito. Está dizendo aqui, os conselheiros titulares do Conselho de Direitos da Criança votarão. Eles não podem votar. Eles estão acompanhando o processo. Eles têm que responder pelos problemas do pleito. Eles não podem ser eleitores. As entidades que eles representam no Conselho, sim. Essas já têm lá a possibilidade, na lei, de se inscrever e participar. Então, para que eu preciso enfatizar a participação do voto do Conselho de Direitos? E depois eles enunciam uma porção de conselhos, acho que a maioria dos conselhos, como 2 representantes. Conselho é órgão da administração pública, do executivo. Tem que abrir para a entidade organizada participar, e não para mandar representante do conselho, que pode ser um representante do poder público. O poder público já está representado nesse colégio eleitoral por todos os diretores de escolas públicas, do ensino médio e fundamental. Então, para que isso? Então, nós queremos fazer que tipo de eleição? Sem outras considerações aqui que mereceriam maior profundidade de discussão, que seria o processo seletivo, eliminatório, que não era assim, ele era classificatório, e agora ele está sendo eliminatório. Eu acho bastante contundente essa decisão. Já numa prova já eliminar, ela poderia estar classificando, porque teriam outros passos, como tem aqui a aptidão física, mental, isso é um outro processo que foi colocado. Então, se é para fazer um pleito, porque eu entendi isso, tá? Na queda de braço, o Ministério Público falou, não, tem que ser processo de eleição. Mas pode ser o colegiado. Está aqui o colegiado, mas não está correto, porque não vai ter uma participação integral. Então, da mesma forma como fizemos da outra vez, de provocar o Ministério Público e dizer, olha, a lei que foi aprovada pode ter problema no futuro, vamos fazer a mesma coisa se essa lei for aprovada, pelo menos sem essa emenda que vai provocar a discussão. Nós não estamos sugerindo, nós estamos provocando, fazendo a supressão para que o Conselho, imediatamente, junto com o Ministério Público, dê conta dessa situação e não faça novamente uma lei questionável no futuro, durante o processo eleitoral que vai ocorrer agora em 2009. Obrigada, senhores vereadores. Votaremos favorável ao projeto, contando que os senhores possam acordar e fazer a aprovação desta emenda. Que aí, sim, a gente não terá que ir ao Ministério Público e, sim, discutir as questões no nível do Conselho. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Marilena. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Julião. Iremos todos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nesta 40ª sessão extraordinária da 14ª legislatura, no dia 19 de dezembro de 2008, vereador Tico, com quem discuti a respeito esse assunto, eu acho que sou favorável à mudança na escolha dos membros do Conselho. É uma tentativa de aprimorar, é uma tentativa de se colocar neste Conselho, que tem uma função extremamente delicada de cuidar de crianças, que é a função do Conselho Tutelar, de crianças com problemas. Quando nós tínhamos a votação, eu me lembro que uma delas foi alguns dias antes de uma eleição para prefeito e vereador nessa cidade. E muitos dos candidatos a vereador ajudamos. A eleição foi aqui no ginásio industrial. A segunda, 3 anos depois, por não coincidir com a data da eleição,
já houve uma diminuição no volume e já melhoramos, porque foi feita uma prova e se qualificaram algumas pessoas para poder concorrer. E eu sou favorável a que nós tenhamos neste conselho pessoas preparadas, porque lidam muitas vezes com dramas familiares terríveis. Quando a gente fala e foca só num ponto de dizer que se nós deixarmos aqui que 2 membros de conselhos de saúde, da educação, de assistência social, de antidrogas, de esporte, de cultura, que com certeza poderão desequilibrar uma eleição, eu duvido. Primeiro, porque o Conselho de Saúde, vereador Doca, ele é formado tripartite. Ele é formado pelo poder público, ele é formado pelos trabalhadores de saúde e ele é formado pela sociedade organizada. O poder público é 1/3 do Conselho Municipal de Saúde. E não necessariamente os 2 membros a serem indicados serão funcionários públicos. Acho que a prova tem que ser, sim, eliminatória. Tem que ser, porque as pessoas têm que estar preparadas para lidar com o drama com que se lida no dia a dia de um conselho tutelar. Não dá mais para ficarmos no amadorismo do atendimento das crianças que precisam, das famílias que necessitam da ajuda e do auxílio do Conselho Tutelar, vereador Tico. Votarei favoravelmente a lei como ela está e votarei contrário à emenda supressiva apresentada nesta casa. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito obrigado, vereador Julião. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 10 votos pela aprovação do projeto, 5 senhores vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está, aprovado o projeto de lei. É necessário também que nós venhamos votar a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 10.173, de autoria da vereadora Marilena Negro. Com 5 votos pela rejeição da emenda, 4 senhores vereadores, 6 votos pela rejeição da emenda, 3 senhores vereadores votando pela sua aprovação, 6 senhores vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitada a emenda de número 1. Essa presidência irá suspender por 5. Vamos então colocar em discussão o projeto de lei de número 10.170 de 2008, de autoria do prefeito Ari Fossen, que denomina Rua Raquel Leitão, área pública situada no Jardim Novo Mundo. Em discussão, em votação.
Com 11 votos pela aprovação, 4 senhores vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos, se necessário for. Os trabalhos estão reabertos. Vamos colocar, então... Vamos colocar em discussão a ata da 40ª sessão extraordinária em 19 de dezembro de 2008. Em votação.
Com 9 votos pela aprovação, 6 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui não vota, regimentalmente não vota, está aprovada a ata da 40ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão extraordinária. Quero recomendar com 11 senhores vereadores presentes e 5 senhores vereadores ausentes, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a última sessão do ano de 2008. Muito obrigado a todos os senhores vereadores, diretores, jornalistas. Muito obrigado aos senhores servidores da Câmara Municipal, o público que nos assiste, as pessoas que se fazem presentes. Está encerrada a última sessão desta legislatura. Com os cumprimentos a todos os senhores vereadores. E um bom Natal e um próspero Ano Novo, vereador Tico, que o senhor tenha muito sucesso, assim como o vereador Caixão, o vereador Marcelo Gastaldo, o vereador Julião, o vereador Val, Zé Dias, Gerson, o nosso professor Doca, a vereadora Marilena, vereadora Carlão, vereadora Ana e todos os demais servidores desta casa e também vereadores ausentes. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, para dar um abraço em Vossa Excelência, desejar um trabalho maravilhoso junto ao prefeito Miguel Haddad, já diplomado, o senhor também, e fazer um pedido. O senhor, mais um que sai dessa casa, não se esqueça do Legislativo. Lembre-se sempre, é um dos poderes, o mais importante, que ajuda o prefeito, que ajuda o vice a governar essa cidade maravilhosa que é a Jundiaí, e esperando que às terças-feiras, claro que não em todas elas, que o senhor terá um trabalho que não vai ser possível, mas venha tomar um café conosco, porque assim teremos até a oportunidade de fazer diretamente ao vice-prefeito e transmitir os pedidos da população feitos, né, através dos vereadores, entregarmos diretamente em mãos de Vossa Excelência. Seja feliz nessa nova empreitada da sua vida, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Vereador Tico, questão de ordem. A fala da vereadora Ana Tonelli me inspirou a falar a Vossa Excelência, nós que começamos juntos na política, né? Saímos pela primeira vez, tanto eu quanto Vossa Excelência. Para mim é motivo de muito orgulho, Vossa Excelência, aí para o Poder Executivo, na posição de vice-prefeito. Torço muito pelo seu sucesso, Vossa Excelência sabe disso, e torço pela sua brilhante carreira, seu futuro na política jundiaiense e na política nacional. Eu tenho certeza disso, presidente. Muito obrigado, vereador Tico. Só agradecer a Vossa Excelência e todos os vereadores também por estarmos juntos esses 4 anos, e Deus nos guie a todos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Tico. Muito obrigado mesmo. Agora sim, Senhor presidente. questão de ordem, vereador Zé Dias, o vereador das multidões. Graças a Deus, presidente. Presidente, eu quero falar como presidente ainda até 31/12/2008 e falo também como vice-prefeito da cidade de Jundiaí, eleito nesse ano de 2008. Desejo a Vossa Excelência, desejo a sua esposa, seus familiares, né? E todos aqueles, com certeza, estão ao seu lado, ao lado de vocês, né? Sempre com apoio, sempre com atitude carinhosamente. E eu desejo um Feliz Natal a todos os senhores, senhoras. Desejo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os vereadores aqui da casa, funcionários da Câmara Municipal, que realmente o ano 2008 foi um ano sensacional, e eu acredito,
para a maioria dessas pessoas que passaram pela Câmara Municipal de Jundiaí. Eu acho que concretizaram um trabalho firme, com dignidade e seriedade, e a gente espera que Vossa Excelência, junto com o prefeito Miguel Haddad, a gente sabe que é um desafio para a cidade de Jundiaí, mas eu acredito que são dois homens com garra, com força total, e venha trazer aquilo que realmente a população precisa, né, que é no ano 2009 a 2012, é uma cidade tranquila, uma cidade com total segurança, saúde e com certeza um transporte também na altura daqueles que realmente precisam. Parabéns, senhor presidente, parabéns para todos os vereadores aqui desta casa. Muito obrigado, vereador Zé Dias. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, quero dizer que a bancada do PTB, o vereador Marcelo Gastaldo e o vereador Val, já expressamos a nossa gratidão tanto ao Poder Executivo, quanto também aqui ao Legislativo, desde todos os funcionários, né? Vilma, mencionamos alguns nomes, representando todos, e hoje não poderia deixar de agradecer Vossa Excelência, foi companheiro nosso, durante esses anos, momentos difíceis, momentos alegres, tristes, passamos até por perdas de amigos, tantas coisas, e Vossa Excelência se mostrou um grande amigo. Então, eu queria lhe agradecer e não desejar apenas, neste momento, boas festas, mas sempre, que sempre continue sendo uma pessoa abençoada e sempre contando conosco do PTB, o vereador Marcelo Gastaldo, o vereador Val, e queremos também continuar contando com seu carinho, a sua amizade, sua sinceridade, essa pessoa que Deus lhe fez. Obrigado, viu, presidente? Tudo de bom. Muito obrigado, Val, muito obrigado a todos os vereadores. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, em que pese essa sessão está gravada, ficará gravada para os anais da Câmara, mas não será retransmitida pela rádio. Não sei se nós estamos ao vivo na televisão ou se estamos ao vivo na internet. Estamos, ótimo. 2 anos, senhor presidente. E o senhor cumpriu acima do que era esperado para um jovem político nesses 4 anos. 2 anos como presidente. Um grande parceiro, um grande amigo e um grande legislador. Tenho certeza que, assim como Deus iluminou o caminho do senhor até hoje, Ele vai iluminar para que continue brilhando e que o senhor galgue cada vez mais o sucesso dentro da política, desta forma como o senhor tem feito. Sempre disse ao senhor que seria um crítico, mas a crítica sempre positiva, sempre no sentido de que pedir mais e exigir mais em prol da nossa comunidade. Parabéns pelo trabalho realizado, parabéns pelas obras realizadas, e eu tenho certeza que o senhor já marcou o nome do senhor no Legislativo jundiaense, e agora começará a marcar no Poder Executivo como vice-prefeito da cidade de Jundiaí, uma cidade com uma qualidade de vida invejável, e eu tenho certeza que iremos melhorar muito nos próximos 4 anos. Sucesso! Obrigado, vereador Júlio. E com as suas palavras, então, declaro encerrada, sob a proteção de Deus, esta sessão extraordinária. Muito obrigado a todos. Amém. Vamos embora.